hoje a saúde dela também frágil, então ela não pôde comparecer. Aí eu vou apresentar a Rosana para vocês. E é ótimo eu apresentar a Rosana, porque nós não somos colegas de graduação de engenharia elétrica. Estamos fazendo 45 anos de formada esse ano. Verdade. E a Rosana teve uma trajetória um pouco errática. Da engenharia ela pulou para letras, né? Foi. Você deu aula de quê lá? De inglês. Formando professores de inglês. Ela sempre deu aula de inglês. A gente era estudante, ela dava aula no MAI, né? MAI. Então depois ela migrou de vez para essa área. E depois ela largou tudo e migrou para outra área, que é a questão do autoconhecimento, né? E hoje ela é instrutora de... Como é instrutora? Instrutora. De mindfulness, né? Que é um dos processos para nos ajudar a nos conhecer melhor. E ela fez uma palestra para a gente aqui no ano passado. Nada, foi novembro de 22, você acredita? Já? Estava olhando lá. Seu jurado foi ano passado. E que foi muito interessante. E no meu aniversário, em dezembro, ela me deu de presente essa caixinha, que ela criou para nos ajudar a identificar nossos sentimentos. Aí a gente teve que convidar para vir aqui apresentar, né? Então é isso que ela vai fazer aqui hoje. É um prazer ter você aqui de novo, viu? Prazer todo meu, Chino. Obrigada, viu? Ai, não, deixa eu só complementar. A trajetória dela é errática e a minha também, tá? Isso não é defeito, não? Você fez. Quanta engenharia viu aqui? A gente falar sem ter que falar muito alto, né? Mas aqui, China sim, que fez psicologia. Depois da engenharia. Engenheira eu nunca fui. Eu trabalhei com informática, a vida toda e depois fiz psicologia. Tá vendo? Então é bem parecido, né, querida? E canto em coral, aí um dia conversando com uma amiga, ela falou, disse, nossa, mas isso faz tanta coisa, eu falei, não, até hoje não sabe o que você quer. Nós vamos ver um pouco sobre isso aqui hoje, China. Então, gente, é um prazer estar de volta e ter vocês aqui. E esse tema, né, baú de emoções, encontro com as emoções, né, que chama o nosso encontro aqui hoje. Para algumas pessoas pode ser um tema que afasta, né? Porque a gente passou, né? Nós somos mais ou menos da mesma geração, imagino. E no nosso tempo de jovem, não se falava muito em emoção, sentimento. Em alguns ambientes de trabalho, era até um pouco mal visto. Não sei se vocês sentiram isso. A pessoa ser emotiva ou sensível era algo como se fosse um demérito, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência assim, eu tive um pouco. Mas que bom, né, que as coisas mudam e hoje nós temos espaço no mundo, né? E aqui no Brasil, Belo Horizonte, onde estamos, na UFMG, para falar de emoções, né? E aqui realmente eu estou usando emoção e sentimento como sinônimos, não estou fazendo essa distinção. E isso já me alegra demais, que a gente já esteja noutra época em que falar de emoção e sentimentos é algo natural, porque afinal faz parte da nossa humanidade, né? De todos nós. E eu gostaria de então apresentar isso da seguinte forma. No início vou dar um histórico de como que eu cheguei até a ideia de fazer esse instrumento de trabalho, a gente pode falar, né? De autoconhecimento, como disse a China, muito apropriadamente. Da onde que eu tirei a motivação para fazer isso, né? Por que isso pode ajudar a gente, em que sentido que isso pode ajudar a gente. Então, eu começo dizendo o seguinte, eu fiz um curso aqui
na Faculdade de Filosofia um curso de extensão, tem uns 2 ou 3 anos, sobre emoções. Olha que legal. E era um curso que durava 4 meses e passava assim por várias épocas, desde o século XIX. E eram aspectos filosóficos e psicológicos das emoções. E no finalzinho do curso, eu fui apresentada então a essa cientista e psicóloga. Ela é neurocientista e psicóloga. É Lisa Feldman Barrett. Eu acho que ela é americana, ela mora em Boston, mas como ela já morou no Canadá, eu fico na dúvida. Mas o importante para nós é que ela e a equipe dela vem pesquisando o cérebro humano há 30 anos. E ela é uma dessas top, né, pesquisadoras das mais citadas. No 1% lá das mais citadas, né, em pesquisas em psicologia e neurociência. O último livro dela chama 7,5 lições sobre o cérebro humano, em que são pequenos ensaios em que ela vai desmistificando um monte de coisas sobre o cérebro, o seu funcionamento e explicando de outra forma. E ela conta muito caso, dá muitas metáforas, é agradável até a leitura, é mais assim, para quem não é da área realmente como nós. É canadense. Ela é canadense? Pronto, assim, aqui a vantagem de ter alguém da tecnologia na primeira carteira que é esta. Não tenho dúvida com nada mais. Muito Orar, bom. como respondo. Muito obrigada, Gina. Então, segundo a Lisa, a gente aprendeu várias coisas sobre emoções que não tem respaldo nas pesquisas e testes de laboratório. Porque também tem o seguinte, né? As emoções vêm sendo estudadas, eu falei, né, pelo menos desde o século XIX. Então, ela fala que a equipe dela gastou 2 anos e meio revendo, lendo e revendo o que se falava de emoções nas últimas décadas, e 2 anos e meio assim, em cima de milhares de artigos de periódicos científicos. E o que eles chegaram à conclusão é de que muitas coisas que são faladas e que a gente já aprendeu, eu vou dar um exemplo aqui agorinha, e ela fala, isso a gente não tem comprovação em laboratório. Mas lembrando que hoje a neurociência faz testes que não existiam há pouco tempo, né? As coisas mudam muito rápido na tecnologia, né? Então, ela fala, por exemplo, andou aí muito propagado, e naquele filme Divertidamente da Disney, isso foi calcado numa informação que ela acha que é pobre, uma hipótese que é pobre para explicar emoções. Então, por exemplo, que haja um número mínimo de emoções, mais ou menos 5 ou 7, que são universais, então que qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época, vai identificar da mesma forma. E essa mesma forma, tinha uns testes que eles faziam rodando o mundo, apresentando fotografias com expressões faciais para as pessoas dizerem se aquilo era alegria, tristeza, medo, raiva ou nojo. Daí surgiu o filme Divertidamente, com essas 5 emoções que eram consideradas universais. O que ela diz é que fazendo mais testes de uma forma mais rigorosa, vamos dizer assim, cercando mais as variáveis, o que podia estar influenciando ou não a pesquisa, eles chegaram à conclusão de que esse reconhecimento de fotos só funcionava em 35% das pessoas entrevistadas. Muito pouco, né, para a gente já achar que para cada emoção tem uma expressão facial exata que vai corresponder.
Aí ela fala algumas coisas que me faz pensar da minha experiência, que eu acho que tem algum sentido isso. Será que cada um de nós fazemos a mesma expressão facial toda vez que a gente está com raiva? Pode ser franzindo aqui em geral, né? Tem essas caricaturas, até com emoji, né? Hoje em dia, aquelas, né? Representações. E eu mesma já usei baralhos com situações que mostram as faces ou essas caricaturas para crianças, para ensinar essas emoções, né? Então, o que ela fala é que é cultural, que a gente entende aqueles emojis perfeitamente, entende muitas faces também, mas que se você variar um pouco o tipo de público ou o lugar, o país, já não é assim. E eu já ouvi historiador também falando, uma professora, que isso muda com o tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, a felicidade está muito em voga, não é? Está todo mundo querendo achar jeito de ser mais feliz. Tem livro que chama 10% mais feliz, e isso é considerado uma coisa ótima, excelente, né? E não deixa de ser, não. Eu também acho que é muito bom ser feliz. Mas já houve tempo, parece que aqui no Ocidente, na Idade Média, em que a tristeza era mais valorizada, porque considerava-se que a felicidade era coisa de gente tola, e que a tristeza demonstrava que a pessoa tinha uma evolução espiritual maior. Então, assim, isso é muito cultural, depende muito do que a sociedade valoriza a cada época. Isso me fez lembrar Dos poetas melancólicos aqui, o Álvaro de Azevedo, a melancolia é chique. Isso. Teve isso também, mais recente, né? Que era considerado chique. Isso mesmo. Então a gente vê que realmente tem muita variedade, né? de emoções e do que a gente valoriza e do que a sociedade valoriza também. E isso muda de época para época, de lugar para lugar, é o que parece. Agora, ninguém tem uma definição ainda, não há consenso sobre o que são as emoções ou sentimentos. É igual vida, também não há consenso o que é a vida. Mas isso não nos inibe de pesquisar, e a gente vai descobrindo muitas coisas, como funciona, né? Como que isso ajuda ou atrapalha a gente na vida. Isso tudo é muito importante. Então, e nem também que essas emoções universais, vamos dizer, né? Que não haveria uma correspondência no rosto, no corpo, mas nem no cérebro. Então não é possível falar, esse é o circuito da alegria, esse é o circuito da tristeza e assim por diante. Como se pensava, né, que poderia ser o caso. Pode passar, fala. Ao invés disso, ela acha que a hipótese que mais explica o que eles estão realmente percebendo em laboratório é essa aqui, que as emoções são construídas e reconstruídas a cada situação de vida. Então não tem nada pronto, é uma construção. A gente, ou, em outras palavras, a gente cria aquilo que a gente sente. E a gente desenvolve hábitos de criar certas emoções e de fazer uma correspondência entre certas emoções e o que acontece na vida da gente. A gente tem crenças subjacentes de que a gente não tem noção muitas vezes, de que, por exemplo, eu posso ter a crença de que toda vez que alguém me fecha no trânsito, eu preciso ter raiva, ou eu devo xingar a pessoa. E eu faço isso automaticamente baseado numa crença. Eu nunca parei para pensar por que eu faço isso toda vez. Da onde veio isso? Então é isso que ela vai chamando a nossa atenção. A gente, na verdade, tem mais controle sobre o que passa na cabeça da gente, né? no caso no cérebro, né? Que ela estuda o cérebro. Tem mais controle sobre como que a gente sente, o que a gente sente
e com o que a gente pensa do que a gente acha. Então vamos ver isso aos poucos. Para o cérebro construir uma emoção compatível com o que está acontecendo em um dado momento, ele usa experiências passadas nossas. Então ela falou assim, é como se a gente tivesse assim, um banco de dados enorme, e a cada coisa que a gente vive, esse encontro, por exemplo, aí vai lá o cérebro, busca naquele banco de dados a coisa que mais se aproxima e constrói essa situação. Então vocês vejam que as emoções são construídas junto com a situação inteira. Não é uma coisa separada também, ela diz. Então, ela diz que é fascinante que o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente pelo tato, quer dizer, por todos os sentidos, e o que a gente pensa e sente, é tudo construído junto, uma situação. E aí, ela fala assim, normalmente, a principal função do cérebro é equilibrar nosso corpo. Porque a gente tem milhões de funções acontecendo agora, momento a momento, para manter a gente vivo, funcionando. E para o cérebro, ele não sabe. O que chega lá são impulsos elétricos. Se isso é psicológico, físico, fisiológico, ele não sabe. O cérebro, nesse sentido, ele faz hipóteses do que está acontecendo nesse corpo-mente agora. E ele, então, baseado em quê? Nas experiências de vida da gente, faz hipóteses. Agora, essas hipóteses são testadas. Essa é uma conversa entre os nossos sentidos, o que eles captam, o que chega no cérebro, e a resposta do cérebro que está acontecendo é isso. E isso assim é feito super rápido e vai e volta, vai refinando com mais informações e chega em alguma coisa. Aí eu pensei assim, gente, mas então se for assim, o nosso presente é um passado requentado ou atualizado, né? Como é que a gente começa a aprender uma coisa que a gente nunca fez antes? Como é que pode ser isso? E ela, numa das entrevistas que ela dá, ela explica isso. Ela fala, aí o cérebro pega pedacinhos de uma experiência, pedacinho do outro, faz uma amálgama e te apresenta algo novo. Que você nunca pensou antes, ou sentiu antes, ouviu antes, ou ouviu antes. Qualquer dos sentidos, né? Então, como... agora ela dá um passo além. Ela fala assim, gente, emoções, desde sempre, mesmo em outras perspectivas sobre emoções, a própria palavra emoção tem moção, né? Em inglês, motion, e é a mesma do movimento, é aquilo que nos move. Emoção é o que está por baixo do que você fala, do que você faz, do que você pensa. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente simplesmente não está prestando atenção nisso. E é interessante que a gente tenha esses atalhos, vamos dizer, para a vida, porque senão a vida seria impossível do jeito que a gente vive. Se a gente tivesse noção de cada função que está acontecendo no meu corpo e na minha mente, momento a momento, não seria isso. Nem sei o que seria, né? É igual... a gente lembra, assim, se olhar uma foto na tela, né, de cinema ou da televisão, e depois vai olhar aquele tanto de pontinhos que, na verdade, fabricam a foto. Se você olhar muito de perto, você não tem a noção da foto, você só vê pontinhos. Então, é mais ou menos assim também, né, que funciona aqui para nós. Só que, então, como as emoções, ela fala, são prescrições para ação, porque as emoções nos movem para agir, para falar. Então, é importante que a gente construa um banco de dados mais rico.
ela chama isso de granularidade emocional. Que quer dizer, a gente, em vez de só reconhecer umas 4 ou 5 ou 6 emoções, a gente reconheça muito, tenha mais nome para dar, para fazer a distinção. Por quê? Aí eu vou criar estratégias diferentes para lidar com cada caso. Então, por exemplo, uma outra psiquiatra tem um canal no YouTube que chama Duas Cadeiras, ela é americana, Two Chairs. E ela estava falando, tem um episódio dela lá sobre essa granularidade emocional. Então, ela estava falando lá nos Estados Unidos, eles costumam ter, assim, a pessoa pode comprar em papelaria uma roda de emoções, de sentimentos. Então, lá no centro da roda, tem umas 6 mais ou menos, mas aí de cada uma vai saindo mais raios, cada uma vai se distribuindo em mais, chega na periferia, então você tem um número enorme de emoções, de variantes de emoção, de nomes, né? Tem um vocabulário mais rico a partir daquelas primeiras ali. E ela fala que a gente deve estudar aquilo, que a gente deve, quando está mal, por exemplo, eu estou mal. Esse mal quer dizer que eu estou me sentindo sobrecarregado, muito ocupada, atarefada. Quer dizer que eu estou ao contrário, muito, como é que fala, entediado. Ou será que eu estou mal porque eu estou me sentindo culpado de alguma coisa? Ou que mal que é esse? Né? Em inglês ela lá tem a palavra sad que ela usa, para nós seria triste. Mas a gente tem isso, eu estou mal, mas de onde vem o mal? Né? E aí ela vai assim e tendo um vocabulário maior. Aí, pode passar, por favor, Hector. Eu, pensando nisso tudo, e ela, que só para reforçar, ela fala, quanto mais conceitos emocionais a gente adquire, então, né, novos conceitos, mais flexibilidade eu vou ter para interpretar os dados que me chegam pelos sentidos. E isso inclui também os dados que vêm do meu interior, da minha mente, coração, né? E aí eu não fico, quando acontece alguma coisa um pouco diferente da minha rotina, eu não fico paralisada e eu não fico às vezes descontrolada, porque quando a gente não sabe o que fazer em seguida, nos dá muito desconforto, às vezes um descontrole, não é? Simplesmente porque você nunca viu isso, o que eu faço agora? Quantas vezes a gente, né? O que eu faço agora? Mas então ela fala que se você tem uma gama maior, né, lá de dados emocionais, você consegue ver a mesma situação com mais clareza, com mais detalhes. E não precisa pôr tudo num pacote, só principalmente se esse pacote for negativo, e você só tem uma estratégia para lidar com aquilo. E aí a gente vai ser muito inadequado muitas vezes, não é? Então, essa outra psiquiatra fala assim, que às vezes a pessoa sem noção mesmo do que está sentindo com clareza e como interpretar a situação, como entender o que está acontecendo com clareza, ela fica tão atordoada que ela sai para bebida, para droga, para qualquer outra coisa que ela não precisa pensar nisso mais. A gente faz isso toda hora, né? Um cafezinho, uma água, vai andar, vai não sei o quê, até ter uma ideia melhor do que fazer. É mais ou menos isso. Então, ela fala, com a granularidade emocional mais desenvolvida, a gente se sente menos acuado. Ela dá, e como o cérebro constrói tudo ao mesmo tempo, não é só emoção, olha só que interessante, ela dá 3 exemplos que eu acho fascinantes. Ela fala, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, um exemplo que ela começa a dar é dela mesma, isso eu ri demais. Ela, quando estudante, saiu, né, num encontro com um cara bem bonito e tal.
Era o primeiro encontro dela com esse cara. E no encontro, era um jantar, ela começou a sentir rubor no rosto, palpitação no coração, as mãos, os dedos ficar gelados, né, um formigamento no estômago. E ela então interpretou que ela estava apaixonando pelo cara, né? E eles até parece que namoraram um tempo. Mas durou muito pouco tempo, e quando ela foi fazer a retrospectiva desse primeiro encontro, ela se lembrou que quando chegou em casa, daí a pouco ela estava com febre, ela caiu de cama com uma virose. Então, o dia sexto... Tava dengosa. Gostei. Tava dengosa, mas era de dengue, não de paixonite. Essa foi ótima, tava dengosa. Então, olha que bárbaro, porque a gente constrói, a gente quer dar sentido para a situação. A emoção é uma forma de dar sentido para o que a gente está vivendo. E ela interpretou de um jeito, e depois eu falei, mas eu podia ter interpretado de outro. Não é? E a gente nunca tem certeza, não, é o que acontece, é o que acontece, né? Com o mindfulness que você falou, né, que eu vim aqui 2 anos atrás, a gente está um pouco mais atento ao que está acontecendo com a gente, e às vezes a gente faz essas associações muito pessoais. Assim, olha, toda vez que eu vou ficar com raiva, algo acontece, me sinaliza no corpo. Eu não sei se vocês já observaram isso. Ou com raiva, ou com alegria, ou com tristeza, ou com medo, ou com... Então, a gente estando mais desperto para perceber isso, também a gente tem mais jogo de cintura para sair fora se for uma ocasião que não cabe sentir raiva e reagir, falar, e o que se depois vai arrepender, né? Então, é interessante isso tudo, eu acho. O outro exemplo que ela dá, dessa construção também, que pode ser feita por um lado ou para o outro, ela diz que nos Estados Unidos, acho que aqui também, tem muito de pessoas que não conseguem fazer prova, ou fazer teste para tirar carteira, e ficam tão nervosas e passam tão mal, que não conseguem. E ela disse assim, essas pessoas estão interpretando, então, os sinais fisiológicos como uma crise de ansiedade. Isso paralisa a pessoa. Mas se ela pegar esses mesmos sinais, igual no caso lá do paciente, ela podia construir isso como um estresse positivo, uma determinação para dar tudo de si e estar mais presente e conseguir fazer as coisas com o que ela já sabe, porque ela estudou. Não é que ela não estudou, ela sabe, ela só estava assim, momentaneamente impossibilitada, né? Esse é outro exemplo. E outro parecido, que a filha dela lutava uma luta marcial, tinha uns 14 anos, e foi num campeonato, chegou um momento de lutar com a pessoa muito maior que ela, mais pesada, que ela ficou, né, com medo. E aí ela fala, eu fiquei encantada com o professor dela, que em vez de falar, na hora dela entrar, não tenha medo, porque isso não adianta, aí que vai ter mesmo. O professor falou assim, ponha as borboletas no seu estômago em formação. O que significa isso para Lisa, né? Significa redefina, reinterprete, ressignifique essa ansiedade, esse burburinho no estômago como uma determinação para fazer o que precisa de novo, para estar ali presente momento a momento. Então, olha que lindo, porque em inglês tem a expressão, né? Butterflies in the stomach. Né? Tô sentindo. A gente não fala isso em português, não, né? Não. Mas a gente tem o quê? Comichões? O que a gente tem? A gente sente um estômago meio aflito. Frio. Aí, frio no estômago. Frio no estômago. Ah, isso mesmo. Então é isso.
Então ela fala isso e que a granularidade emocional, então, uma vez desenvolvida, nos torna mais aptos, mais aptas a viver com mais saúde emocional, e que isso interfere na saúde física, porque está tudo interligado mesmo, e livres de transtornos de depressão e ansiedade, porque a gente sabe manejar melhor e interpretar melhor as coisas, tem mais repertório para lidar com as coisas. Então essa foi a minha inspiração. Por quê? Como desenvolver granularidade emocional agora virou para nós a questão, né? E aquela psiquiatra fala, pegue uma lista de emoções e aprenda nomes novos. E a cada vez que você sentir qualquer coisa, vê na lista assim, se você consegue mais precisão para nomear o que você está sentindo, em vez de sempre usar as mesmas palavras. Bom, aí eu pensei, pode passar, Hector. A literatura não faz isso, gente. Ela não joga a gente nas situações as mais diversas. Quando você lê um conto, um romance, a personagem vive coisas que você jamais vai viver na sua vida. Mas você tem que lidar com aquilo, porque o cérebro não sabe também. Aquilo te causa emoções do mesmo jeito que aqui em 3D. Tanto que a gente adora ver filme por isso, para sentir, né, não? A gente adora ler, às vezes, romances, poesia e tal, para sentir. Eu outro dia escutei um autor de livros infantis, Ilan Brenner, né, daqui do Brasil, falando assim, como ele estranha hoje em dia pais jovens que acham que as crianças só podem ler sobre felicidade, não podem ler uma história triste, mas que isso vai ser horrível para a criança, porque ela tem que lidar com a tristeza. Nós vivemos num mundo difícil, com raiva, com medo, ela tem que lidar com tudo. Então, ele acha que isso está muito errado. Enfim, a literatura tem essa capacidade de então, pode passar, por favor. Não, vira só não, volta por favor, eu errei. Ela fala, a Lisa Barrett, aprendam coisas novas, tenham mais experiência de vida, saiam pelo mundo, né? Ou aprendam coisa nova, uma habilidade nova, aprender a costurar, a cozinhar, não sei o quê, porque você vai ser colocado em situações que vão te pegar emocionalmente e você vai precisar entender o que eu estou sentindo para lidar com aquilo. E aí é que eu pensei então na literatura, mas eu falo, é igual à vida, a gente pode simplesmente prestar atenção na nossa vida, mais nada, e tentar, né, alargar nosso vocabulário, igual falou a psiquiatra. Mas eu achei que fazer um instrumento assim é mais gostoso, interessante, acaba virando um jogo. E eu tenho visto o seguinte, quando a gente faz eu vou explicar o que é o jogo agora mesmo. Quando a gente usa esse instrumento em grupo, e depois, se as pessoas do grupo concordam em compartilhar suas respostas, a gente vê também, assim, ao vivo, em cores, como que as pessoas sentem e entendem as mesmas situações literárias, no caso, de formas mais variadas. Por quê? Aí faz sentido o que a Lisa falou. Cada um tem um banco de dados muito diferente uns dos outros, experiências variadas de vida, de formas de compreender e de sentir. Então, é muito interessante isso, eu acho, porque eu vindo lá da letras, muitas vezes nossa comunicação é falha, porque você imagina que todo mundo está sentindo e entendendo a situação exatamente do mesmo jeito que você. E você se assusta quando não, acha que a pessoa não entendeu, quer argumentar, quer convencê-la de que aquilo está errado. E às vezes a gente entra em embates desnecessários, se a gente soubesse conversar e escutar. Mas como você está sentindo isso? Como é que é isso para você? Aí você ia ver o lado da pessoa empaticamente, que é diferente do seu. Tudo bem, né?
Então, eu acho que esse exercício é válido por essas razões. Qual é o exercício? Então, agora pode passar. São 40 cartas com esse verso. E aqui tem, em cada uma, tem um trecho de algum conto do Machado de Assis. A Sandra me perguntou no caminho, mas por que você escolheu o Machado de Assis? Né? Aí eu posso falar para vocês. Machado de Assis me parece muito perspicaz quanto ao que a gente sente e como que a gente reage, ou as respostas que a gente dá na vida quando as coisas acontecem. Então, é rica a literatura dele em situações que nos movem. E aí, eu pensei, se eu pego também contos, eu numerei as cartas de 1 a 40, cada uma refere-se ao conto de onde eu tirei. Aí eu dou a referência bibliográfica e eu penso, gente, ler Machado de Assis também não é nada mal. Às vezes a pessoa fica tão curiosa, o que é essa situação? Como é que eles chegaram nisso? Que querem ler o conto todo. E aí também, quem sabe, com um contexto maior, o sentimento vai mudar, né? Porque aqui só tem um trechinho. Então, cada um vai para um lado, talvez. E talvez não. Nós estamos na mesma sociedade, temos uma formação parecida, discurso superior. Pode ser que a gente também esteja sentindo muito parecidas as coisas. Nunca se sabe. Só fazendo exercício. Então, eu convido vocês, se vocês toparem, eu tenho aqui 7 cartinhas. E aí eu passaria para vocês umas folhas, uma folha de papel para cada um. Vocês têm caneta ou lápis, alguma coisa para tratar? Eu tenho alguns. Ah, que bom, então. E aí vocês podem, a gente vai passando cartinha por cartinha, né? Qual seria o exercício, o convite? De que vocês leiam em silêncio. Porque aí cada um dá a sua entonação, que já é uma interpretação da situação, né? E responda a pergunta, só tem uma pergunta sempre. Como se sentiu fulano ou ciclano nessa situação? Só. Vocês podem dar o nome da emoção e pronto. E aí, quando acabar o exercício com essas 7, a gente pode comentar como foi fazer o exercício. Mas se vocês quiserem compartilhar as respostas, ele também é válido. Mas aí todo mundo tem que estar de acordo, né? Não precisa de cara. Aqui. Ah, tá. Já tem um papel também. E aqui como eu até trouxe também. Gente, também não é obrigatório fazer, viu? Nossa, essa eleição não é chique, o Rubio inteiro, nós fazemos aqui de praia, tem isso. Ela devolveu. Para interpretar uma carta ou várias? Ela vai passar lá, cara. Deixa ela pra lá. A Sandra está me perguntando como que vai funcionar realmente. Então, assim, eu sempre vai ter esse ali falando assim, ó, é uma carta nova. E aí depois vem o verso dela com o exercício. Aí eu vou dar um tempo para todo mundo ler. Eu aconselho o seguinte, ler e reler. Mas estejam abertos ao que surgir em vocês espontaneamente, sem autocrítica. Sem falar no fundo assim, isso eu não posso sentir. Como que eu sinto uma coisa dessa? Porque na verdade nós estamos falando como que a personagem vai sentir naquela situação. Mas a gente está usando o nosso banco de dados. Então se a gente estiver bem
é essa atitude aberta de receber o que vier. Está tudo válido. Aqui não tem emoção proibida, aqui não tem nada disso. E também ninguém precisa compartilhar isso com a gente, se vocês não quiserem. Mas vocês vão ter noção do que está surgindo a partir de certas situações, não é? Então, é só essa a instrução, tá certo? E outra coisa, às vezes o corpo é mais rápido do que a mente. A mente aqui, e ela está tudo no cérebro, corpo e mente também estão funcionando lá de alguma forma. Não quero dizer com isso que a mente está no cérebro, apesar de muitos pesquisadores afirmarem, mas eu deixo em aberto porque ninguém sabe, na verdade. E aí a mente, a gente não sabe bem onde está, mas claro que está em conexão com todo o nosso corpo e o cérebro. Claro que sim. Mas então, alguma dúvida a mais, gente? Está claro? Tá, então nós temos que interpretar 7 cartas. Se fala ela, a gente põe emoção. Fala outra. Tá. Isso. Eu não vou falar não, vou deixar Vai vocês deixar pra lerem. gente Agora, vamos fazer o teste com a primeira. Se não tiver dando para ler, aí eu leio em voz alta. Tá bom? Que tal? Tá dando para ler? Alguém prefere que eu leia em voz alta? Pode levantar a Está mão. embaçado lá, você tem que colocar melhor. Você prefere? Não foi embaçado, não. Então, sem problema de quê? Não, gente, cada um é... Não, eu estou dizendo que tá falou para ele. Ah, Tá sim. parecendo embaçado. Pode ser. Se tivesse Ampliar um pouquinho. aí dá. Vamos ver se é possível mudar. Mais. Se não, eu leio, porque eu já fiz... melhorou, né? É outra coisa. Então tá bom. Então vocês preferem então ler sem eu falar? Sim. Então, ótimo. Podemos começar. Aí, terminando de usar a carta, né, e responder por escrito, por favor, depois levante a mão ou qualquer coisa assim, eu fico de olho para falar, pode passar para outra? A gente vai ver todas as cartas. Tá. E a gente para de gravar quando falar. Então já podemos parar de gravar agora. Boa lembrança.